O segundo livro poético é o livro de Salmos, considerado também como o hinário de Israel, ou cânticos de louvores ao mestre. Nós sabemos também que existem mais 3 livros poéticos na Bíblia Sagrada. E a saber, o terceiro livro poético é o livro de Provérbios, segundo a tradição judaica, escrita por Salomão. Não só o de Provérbios, mas também o de Eclesiastes. Não só o de Provérbios, nem o de Eclesiastes, mas Salomão escrevera também o Cantares, que traz também o nome Cantares de Salomão. Nós sabemos que a tradição judaica nos fala que Salomão, filho do rei Davi, a saber, o rei de número 3 em Israel, escreveu o livro de Provérbios no início da sua idade. No começo, quando ele era jovem. O livro de Cantares, quando ele estava na meia-idade, entre os 30 e os 50 anos. E o livro de Eclesiastes, que é o livro do pregador, como fala a Bíblia Sagrada, ele escreveu no final dos seus dias, quando ele viu que tudo era vaidade. E ele diz lá no capítulo 12 de Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele sabia, porque Salomão estava com seus cabelos brancos agora, e olha, depara-se perante o espelho e vê que não tem mais ânimo na sua vida. E ele disse: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, a velhice, e neles vos veio dizer: não tenho neles contentamento. Ele diz também no livro de Eclesiastes que tudo é vaidade. Mas eu achei aqui no livro dos Salmos esse versículo, que segundo a história, o salmista que escreveu aqui foi Esdras, o sacerdote Esdras, que leu o livro da lei perante Israel, quando Neemias retificou a cidade de Jerusalém após o exílio babilônico. Nós sabemos, meus queridos irmãos, que no versículo que lemos, na parte C do versículo, está escrito: o tempo determinado já chegou. Quando eu falo no tempo determinado, eu falo no tempo de Deus. Pastor, o que é tempo? O que é o tempo de Deus? A palavra tempo significa a sucessão das horas. A palavra tempo significa a sucessão dos dias. A palavra tempo significa a sucessão dos meses. A palavra tempo significa a sucessão dos anos. A palavra tempo significa a noção, tempo, a noção, tempo, a noção do passado, a noção do presente e a noção do futuro. Eu lendo a Bíblia Sagrada, eu encontrei 2 tipos de tempo, e a Bíblia toda é recheada acerca do tempo. Deus é tão organizado que quando ele começou a sua criação na terra, a Bíblia diz lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus. Esta aí é uma frase hebraica que traz 5 palavras. Significa: Deus primeiro criou o tempo para depois começar a sua criação. Deus, ele tem o tempo certo, e o relógio de Deus não é o nosso relógio. Daqui a pouquinho nós vamos entender qual é o tempo de Deus para nossas vidas. Mas, meus amados irmãos, nós sabemos que tempo é a sucessão das horas, dos dias, dos meses, dos anos. Tempo é a noção do passado, do presente e do futuro. Nós sabemos também que o sábio Salomão escreveu em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 8. Olha o que é que Salomão diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora o que se guardou, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo também de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E eu lendo a Bíblia Sagrada, eu encontrei na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, no capítulo 5 e o versículo 6 de Pedro, está escrito assim: humilhai-vos, pois, irmãos. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, Pedro escreve assim para a igreja: humilhai-vos,
pois, irmãos, debaixo da poderosa mão do Senhor, porque ao tempo certo Ele vos exaltará. Humilhai-vos, pois, irmãos, olha bem a palavra, o versículo é claro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, Pedro diz: humilhai-vos, humilhação, humilhai-vos, pois, irmãos, debaixo da potente mão do Senhor, porque no tempo certo Ele vos exaltará. Aleluia! Eu leio a Bíblia Sagrada e encontrei dois tipos de tempo. E o primeiro tipo de tempo é o tempo da humilhação. Fale para o seu irmão: tempo da humilhação. Meus amados, o segundo tipo de tempo é o tempo da exaltação. Meus amados, todo cristão passa pelo tempo da humilhação. Quem é que nunca passou pelo tempo da humilhação? Se você nunca passou pelo tempo da humilhação, se prepare que você vai passar. Pastor, isso é praga? Isso é maldição? Pelo contrário, eu recebi ordem para abençoar. Se tu não passastes, ou se tu estás passando pelo tempo da humilhação, se prepara, porque o tempo vai ter um ponto final. Deus vai virar página da tua vida e vai começar o tempo da exaltação. Aramacere com Deus. Ou começar o tempo da exaltação, temos em primeiro lugar que passarmos pelo tempo da humilhação. Porque passando pelo tempo da humilhação, lá na frente vai chegar o tempo da aleluia. Mas tem o seguinte, o versículo diz: humilhai-vos debaixo da potente mão do pastor. É isso? Do Senhor. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, porque debaixo da mão do Senhor estaremos guardados. Isaías 59, se não me falha a memória, versículo 1: eis que os meus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir. Aleluia! Eis que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Os ouvidos de Deus estão atentos, e a mão de Deus está prestes a trabalhar ao meu e ao seu favor. No estudo da antropologia de Deus na forma de homem, nós estudamos que na antropologia, Deus no corpo de um homem, o Espírito Santo é o braço de Deus, e a mão resgatadora é Jesus de Nazaré. Vai lá no saco de novo, e a nação do pecado, e tira o homem e a mulher, e faz dele um pregador da sua palavra. Entendemos isso? É necessário passarmos pelo tempo da humilhação. E se você está passando pelo tempo da humilhação, meu irmão, não se preocupe, fique em paz. Jesus está no controle. Jesus está no controle. Cutuca o teu irmão e diz: Deus está no controle. A Bíblia fala do patriarca Jó. Quem era o patriarca Jó? A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico do Oriente. Entenda isso, por favor. Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas só para procriar. Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha servos e servas. Jó tinha 10 filhos. Naquela época, quem tinha um filho já era honrado, ainda mais quem tinha 10 filhos. Jó tinha 10. A Bíblia diz que Jó era crente, pastor. Os filhos de Jó, todos os dias, a cada dia, faziam uma festa na casa de um dos.
se banqueteavam, embriagavam-se com vinho, blasfemavam contra Deus. E Jó, de madrugada, orava ao Senhor e oferecia sacrifício perante Deus, dizendo ele: porventura, Senhor, pecam os meus filhos contra ti, perdoe-os,